Mr. Mirror meu, existe alguém mais forte, mais poderoso e mais influente no mundo do que eu? Você, meu querido Sam, você é a terra da liberdade, o guardião das democracias do mundo. Alguém mais consegue transformar massacre em oportunidade, guerra em progresso e ainda lucrar com isso como eu? Você, meu Freedom, meu sol da liberdade, você que ilumina o mundo com heroísmo e hambúrguer. E se um dia duvidarem de ti, você já sabe o que fazer. Luz, câmera e intervenção. Welcome to United States of Hell. Tudo suave por aí? O sonho americano agora vai virar pesadelo. Essa é mais uma série Normose, onde vamos desmontar as ilusões americanas e explorar pontos que poucos têm coragem de dizer sobre os Estados Unidos. Essa série vai te guiar por 3 grandes arcos. Primeiro, a origem de como os Estados Unidos transformaram o ato de fazer guerra no maior negócio do mundo. Depois, como a propaganda molda nossa realidade, nossa percepção e nos cega para essa realidade, enquanto a cultura pop serve como anestésico para as massas aceitarem tudo. E por fim, a queda iminente do Império dos Estados Unidos e o que isso significa para o resto do mundo. Um episódio para falar de American Way of Life, Hollywood, Disney, paranoia comunista e tantos outros artifícios que os Estados Unidos usaram ao longo da história. Você sabia, por exemplo, que o Brasil literalmente trocou café por filmes americanos? Enquanto enviávamos sacas e mais sacas de café, eles nos inundavam com propaganda que criou esse viralatismo de hoje. Por fim, a nossa história vai escalar e vamos ver como essa construção cultural, no final das contas, vai destruir o Império Americano. É o começo do fim. Bom, acho que essa série provavelmente vai garantir que eu nunca mais consigo um visto para pisar lá. A terra da liberdade não lida muito bem com críticas, e aqui teremos uma porção delas. Vamos testar o nível de liberdade de expressão dos Estados Unidos? Já deixe seu like, seu sininho, sua inscrição, e boa série para você, espero que você goste. Capítulo: O Nascimento do Império. Nós temos dentro do nosso poder a chance de começar o mundo novamente. Uma situação similar à presente não se apresentou desde os tempos de Noé até agora. O nascimento de um novo mundo está próximo. Doutrina do Destino Manifesto, 1845. Para entender a posição dos Estados Unidos no mundo e como ele virou uma potência global, acho que é necessário voltar para a fundação do país. Nos primeiros 70 anos de existência do país, os Estados Unidos não eram uma potência no sentido convencional da palavra potência. Eles expandiram continuamente seu território na América do Norte, alcançaram o Oceano Pacífico em uma onda de expansionismo que resultou em massacres em massa e na sistemática matança e apagamento dos povos indígenas que habitavam o continente norte-americano. Essa expansão para o Pacífico não foi apenas territorial, mas também cultural e econômica, pavimentando um caminho para uma economia baseada no poderio industrial que se consolidaria no século XX, no tal Destino Manifesto. Chamado Destino Manifesto, é uma carta de princípios que guia a crença de que há uma virtude especial no povo estadunidense e suas instituições e geram uma missão divina de redenção do velho mundo pela construção de um novo céu e uma nova terra. Os discursos do Destino Manifesto exaltam o potencial transformador dos Estados Unidos e defendem que os estadunidenses foram escolhidos por Deus para espalhar a liberdade e a civilização por toda a América do Norte, mesmo que isso significasse passar por cima de todo mundo. Essa crença justificou o expansionismo brutal que marcou os séculos XVIII e XIX e consolidaram essa forma de agir dos Estados Unidos que a gente conhece. Diz o manifesto: temos o senso de missão para redimir o velho mundo pelo exemplo, gerar pelos potenciais da nova terra a construção de um novo mundo. No entanto, essa mentalidade expansionista fez o país permanecer dividido quanto à ideia de se engajar em uma política imperialista e expansionista para fora dos seus territórios. Esse debate se acirrou após a Guerra Civil, quando alguns líderes argumentaram pela aquisição de territórios no Caribe, na Groenlândia e na Islândia, mas viram os seus planos bloqueados pelo Congresso, por ideias, vejam só vocês, anti-imperialistas. O anti-imperialismo, no entanto, era uma posição, não se engane, de raça.
Expandir para o resto do mundo significava tomar contato e aceitar outros povos. E nesse contexto, o que era melhor para fazer? Para os Estados Unidos, a resposta era nada. Literalmente nada. O trauma da Guerra Civil e uma visão estreita das propriedades domésticas que os Estados Unidos tinham colocava o país só cuidando do seu quintal e dos arredores e formando uma força para o capital. Eles adotaram, portanto, uma postura de isolamento, concentrando-se no desenvolvimento interno e evitando envolvimentos externos que pudessem desviar os recursos domésticos até ali. Foi isso que deu força e grana para, por exemplo, eles comprarem o terreno do Alasca, adquiridos da Rússia em 1867 por apenas 7 milhões de dólares. Algo que foi tratado como loucura internamente mesmo, mas que depois se tornou uma estratégia, décadas depois, muito útil quando houve descoberta de petróleo e outras riquezas naturais naquele local. Esse gesto foi um dos primeiros sinais de que mesmo durante o suposto isolacionismo norte-americano, os Estados Unidos já estavam de olho em ampliar o seu alcance territorial e econômico. Pouco tempo depois dessa história que eu estou te contando, o jogo vai mudar radicalmente. A partir de 1898, quando o presidente McKinley arrastou os Estados Unidos para a guerra contra a Espanha, com foco na ilha de Cuba, mesmo enfrentando intensa oposição doméstica. Esse movimento foi impulsionado pelos fatores econômicos internos do país. A Revolução Industrial havia produzido um crescimento econômico explosivo e uma economia de tamanho e complexidade tão grande que exigia um Estado mais centralizado, conquistando outros territórios para poder continuar crescendo. Os resultados foram rápidos e impressionantes. Após derrotar com facilidade o decadente Império Espanhol, os Estados Unidos adquiriram Porto Rico, Guam e as Filipinas. Nos anos seguintes, anexaram o Reino do Havaí, enviaram tropas para ocupar a República Dominicana e compraram as Ilhas Virgens Americanas e depois a Nicarágua, o que fez os Estados Unidos explodirem de ganhar dinheiro. Mas não parou por aí. Ao longo do século XX, os Estados Unidos então vão construir uma rede de territórios e bases militares estratégicas ao longo do mundo, que incluem as ilhas de Mariana do Norte, Samoa Americana, Midway, Johnstown, Wake, Palmyra, Baker, entre tantas outras. Algumas habitadas e outras, para fim, exclusivamente militares. Essas ilhas, muitas vezes, são esquecidas pelos próprios estadunidenses, mas garantem que o país vai ter zona econômica exclusiva e presença próxima a diversos países estratégicos caso ocorra alguma guerra. Então, se por ora os Estados Unidos ainda tentavam se vender como uma nação pacífica e moralmente superior, por dentro viviam o oposto. Uma transformação radical, a chamada Gilded Age. O termo, cunhado por Mark Twain, ironizava a aparência dourada, cheia de dinheiro que os Estados Unidos estavam criando, enquanto escondia profundas contradições sociais. Era uma era de industrialização desenfreada, fortunas colossais e desigualdade abissal. Enquanto a classe empresarial, os chamados barões ladrões, acumulava riqueza inimaginável, os operários, os imigrantes, os trabalhadores rurais viviam em condições precárias, frequentemente sem direito trabalhista básico. A repressão a greves, a corrupção política e a exploração dos mais pobres marcaram um período que também determinaram como seria o comportamento dos Estados Unidos dali para frente. Ao mesmo tempo, jornais e editoriais promoviam a ideia de que o sucesso individual era o sinal de mérito e moralidade, uma narrativa para mascarar a selvageria do capitalismo em estado bruto. Essa fusão de avanço tecnológico, miséria social e justificativa moral para as desigualdades é que cria esse caldo ideológico perfeito para a virada imperialista dos anos seguintes. Se os Estados Unidos haviam conseguido civilizar o próprio povo sobre as regras do capital, por que ele não conseguiria fazer a mesma coisa e aplicar a mesma lógica para o resto do mundo inteiro? É esse o clima que se costurou no começo do Império Norte-Americano. Com a cara de missão divina, sotaque corporativo e trilha sonora de patriotismo para fundar o Destino Manifesto Moderno, a era de expansão territorial por todo o mundo.
Ainda se utilizando desse destino manifesto, a versão norte-americana da ideia de fardo do homem branco colocava os Estados Unidos como os responsáveis de Deus para levar o ideal de civilização e de progresso para o resto do mundo. Nesse sentido, até o discurso religioso cristão era utilizado para legitimar a expansão do país. Claro, o destino manifesto evoluiu. Se antes ele era uma justificativa para a expansão territorial, agora ele servia para exportar o que viria a ser o American Way of Life dali poucos anos. A ocupação desses territórios nem sempre era bem compreendida pela população dos Estados Unidos. Pesquisas às vésperas do ataque a Pearl Harbor, por exemplo, mostravam que poucos cidadãos sabiam ou sequer nomeavam quais eram os territórios, não sabiam o que era Pearl Harbor. Mas do ponto de vista estratégico, esses locais eram ouro. Foi assim que foi se consolidando o Império Não Declarado dos Estados Unidos. Não mais em nome da coroa ou da cruz, mas do petróleo, das rotas comerciais e da superioridade militar. O mundo precisava ser moldado à imagem dos Estados Unidos. E quanto mais guerras faziam, mais dinheiro acumulavam ao final. Ainda antes da Primeira Guerra Mundial, já sabíamos o prenúncio do que viria para o próximo século. Então, vamos falar um pouco da Primeira Guerra. Capítulo: O nascimento do Império Imperialista. Durante a Primeira Guerra Mundial, a relação entre armamento e lucro tornou-se ainda mais evidente, consolidando os Estados Unidos como uma potência global, tanto no campo militar quanto no campo financeiro. A intervenção americana foi decisiva para o desfecho da Primeira Guerra Mundial, mas também revelava uma nova faceta de poder dos Estados Unidos para o mundo. Sua capacidade de lucrar massivamente com a reconstrução de nações devastadas pela guerra. A participação do país na Conferência de Paz de Paris marca então um momento crucial. É o nascimento da Liga das Nações, coordenado pelo presidente dos Estados Unidos. Enquanto a Europa ainda contava os corpos e lidava com a destruição em seu território, os Estados Unidos emergiam como grande fornecedor de empréstimos para que os países se reerguessem. Se posicionavam a favor do livre mercado, enquanto continuavam protegendo suas próprias indústrias com tarifas altíssimas e restringindo importações. Isso sufocou os mercados europeus e periféricos, que dependiam das exportações para se recuperar. O resultado? Uma deflação generalizada, queda nos preços das commodities da Europa e um impacto devastador para o continente europeu, cuja ruína acabou reverberando na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente já vai chegar lá. Os lucros americanos vinham às custas de um sistema internacional que estava cada vez mais desequilibrado. Mas o crescimento dos Estados Unidos vinha com um preço. As instabilidades internas, as recessões e crises cíclicas e, eventualmente, no meio de toda essa especulação, o colapso total que levou à chamada Crise de 29. Não se preocupem, crianças. A sociedade já está em colapso total há muitos anos. Era preciso uma resposta econômica para a crise de 29, mas mais do que econômica, era preciso também uma resposta simbólica para a população estadunidense. Ela se vai nosso final feliz. Não, é uma mistura de jazz e bossa. Se chama Jossa. Não bastava recuperar o mercado interno. Os Estados Unidos precisavam salvar o capitalismo inteiro. Foi nesse contexto que nasceu o New Deal. Não apenas como um conjunto de reformas, mas como uma narrativa de redenção. Uma prova viva de que o modelo americano era capaz de se adaptar, corrigir falhas e seguir liderando. Assim, uma série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, fez o Estado intervir de forma ativa no mercado. Regulou os bancos, controlou a emissão de moeda, financiou obras públicas e ofereceu empregos diretos. Mas essa guinada revolucionária para os padrões liberais da época vinha com um recado claro. O Estado salvava o mercado e depois entregava o mercado de volta para esses capitalistas. Então, mais do que uma resposta à crise, o New Deal foi virando um produto de exportação, um modelo, um símbolo de resiliência que os Estados Unidos passaram a usar e chamar de American Way of Life. Mesmo que, por debaixo da maquiagem, o desemprego continuasse alto, os negros imigrantes fossem sistematicamente excluídos dos programas sociais e toda aquela pobreza que se alastrava no país, na maquiagem
tudo certo. No cenário internacional, o New Deal usava uma estratégia clara: usar os incentivos econômicos para fortalecer alianças, garantindo o controle, o monopólio dos mercados dos países que estavam quebrados. Basicamente uma chantagem. Por exemplo, com o Trade Agreements Act de 1934, os Estados Unidos passam a oferecer condições especiais para os países latino-americanos. Uma mãozinha econômica ali, um desconto alfandegário acolá, com, obviamente, um truque. From the palace, President Getúlio Vargas reviews the popular demonstration. O Brasil, por exemplo, só assinou o tratado em 1935 porque não tinha saída e o Brasil estava obrigado a assinar com os Estados Unidos. O que parecia uma generosidade, na verdade, era uma forma de garantir controle. Mas nós vamos falar melhor desse acordo no segundo episódio. Só quis deixar essa história aqui para te deixar curioso. De qualquer modo, esse modelo de organização vai encapsular um paradoxo da ascensão americana. Enquanto se projetava como o farol de uma nova ordem mundial, os Estados Unidos plantavam sementes de instabilidade global, que levariam décadas de crise econômica e política daqui para frente. E é isso que vai definir a ação americana. A política de exportar capitais e colher frutos do mercado em reconstrução de forma lucrativa, mas porém insustentável, de modo com que de tempos em tempos uma nova crise aconteça e uma nova ação dos Estados Unidos para recuperar os países e fazer caixa acontecesse. O isolamento inicial do país deu lugar ao controle financeiro mundial. Os Estados Unidos vão ficando cada ano mais forte, cada ano mais rico. Mas ninguém poderia sonhar com o poder que estava vindo dali em diante a partir do Plano Marshall ou até a Segunda Guerra Mundial chegar, quando, em fato, os Estados Unidos explodem sob a glória do grande protetor do mundo. Capítulo: A consolidação do Império, Segunda Guerra e Guerra Fria. Nesse período, por exemplo, os Estados Unidos começam suas parcerias no leste asiático, fortalecendo o crescente Império Japonês para representar uma ameaça direta à China, o que depois virou um conflito entre Estados Unidos e Japão, que culminou com um ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor não foi apenas um marco da guerra, mas também o ponto de virada definitivo para o comportamento americano. A força do Japão estava ficando cada vez mais forte, e com a ocupação da Manchúria, o massacre de Nanquim e a ameaça direta às rotas estratégicas comerciais americanas fez com que a tensão se tornasse inevitável entre Japão e Estados Unidos. A pressão americana por sanções econômicas ao Japão, embargos ao petróleo e o congelamento de ativos japoneses foi o estopim. Para o Japão, o bloqueio significava um ultimato. Para os Estados Unidos, era apenas um jogo de xadrez, até o momento que o adversário resolveu virar o tabuleiro e fazer o ataque a Pearl Harbor. Pela primeira vez, o solo americano havia sido atacado diretamente por uma potência estrangeira. 31,000 feet over Hiroshima, the Enola Gay begins the bomb run. At 9:15, the bomb is dropped. The aircraft banks away at high speed. A resposta foi imediata e o impacto ainda maior. A opinião pública, que até então resistia à ideia de se envolver no problema que era dos europeus, foi instantaneamente levada a apoiar a participação dos Estados Unidos na guerra. Com a explosão das bombas atômicas dos Estados Unidos sobre o Japão, a guerra se encerrou e o país foi o único que não sucumbiu à ruptura econômica e era o único com armas atômicas dessa força, dessa beligerância. Depois, o dólar vai se tornando a moeda padrão para as reservas internacionais. Isso porque, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos haviam suprido seus aliados com alimentos e material bélico, aceitando pagamentos em ouro e, com isso, adquirindo uma significativa parcela de reservas mundiais do metal precioso. Assim, a partir de agora, com o fim da Segunda Guerra, eles estavam em uma posição única para eles próprios definirem os termos de paz. E com o objetivo de prevenir outra guerra, essa era a desculpa, aproveitaram a oportunidade para se tornarem donos do mundo. Pois claro, um ano antes do fim da guerra, em julho de 44, as 44 nações aliadas se reuniram em Bretton Woods, New Hampshire, com um objetivo: criar um sistema financeiro global que garantisse a estabilidade e o crescimento dos países envolvidos.
mas claro, liderado pelos Estados Unidos. O chamado Acordo Bretton Woods foi que deu origem, por exemplo, ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e ao Banco Mundial. Essas duas instituições se tornaram a espinha dorsal do sistema financeiro capitalista global e promoviam a cooperação econômica, vinculando as economias do mundo à liderança, à subserviência dos Estados Unidos. Em outras palavras, o novo mundo pós-guerra tem um novo idioma oficial: dólar. Escucha esto. Hey, Super Sam. Yeah. Hey, buenos thing, Oh, yeah? Oh, yeah. A partir de então, o dólar vai mandar no resto do planeta. Em resumo, na verdade, o que os Estados Unidos fizeram foi criar um sistema aproveitando as desigualdades e as ruínas do pós-guerra para mais uma vez lucrar, ou em outras palavras, exportar a sua democracia à força. No fronte asiático, por exemplo, os Estados Unidos retomaram as parcerias com o Japão e reconstruíram o império, transformando em uma barreira contra a disseminação do comunismo no leste asiático. Logo em 51, o Império do Japão e os Estados Unidos assinam o Tratado de São Francisco, que encerra oficialmente o estado de guerra entre os dois países. Um dos princípios centrais do tratado era o desarmamento total do Japão, com o país cedendo terras e recursos para o estabelecimento de bases militares americanas, algumas delas que permanecem até hoje. O Japão se submete ao governo militar dos Estados Unidos e esse modelo vai se expandir para todo o planeta. Se, durante os anos de 1930, a tal política da boa vizinhança era usada como um trampolim para expandir a influência americana na América Latina, garantindo o apoio estratégico sob o controle do mercado, agora as coisas mudam um pouco. O governo de Washington não apenas opinava nos outros países, intervinha. Começaram a apoiar ditaduras, por exemplo, no Chile, na Argentina e aqui no Brasil, tudo em nome da estabilidade anticomunista, uma forma dos Estados Unidos ganharem ainda mais dinheiro. Passam a produzir filmes sobre os países, amigos, hermanos, podemos dizer assim. A Disney, por exemplo, vai fazer uma turnê na América Latina, que buscava criar parceiros na América do Sul, e é daí, por exemplo, que vem o Zé Carioca. E, em resumo, não hace falta! Aqui não queremos héroes importados! Os Estados Unidos entraram na guerra como banqueiros e saíram como líderes do mundo ocidental. E então, é isso. A guerra esquenta o mercado. Olha que beleza. Essa transição de uma economia de guerra para uma economia de consumo foi o alicerce americano pós-guerra. Foi assim que nasceu, enfim, o Império dos Estados Unidos da América, fundada sob o lucro de sangue da Segunda Guerra. Por isso, os Estados Unidos foram fundados a partir da puxação de saco aos militares. Depois da Segunda Guerra, muitos americanos passavam a cobrar o governo de que os militares tinham sido tratados de maneira injusta no passado, não recebendo o respeito que deveriam após a Primeira Guerra, por exemplo. A partir de então, as coisas passam a ser diferentes. O GI Bill of Rights foi sancionado pelo presidente Roosevelt em 44, prometendo uma série de benefícios aos veteranos que retornavam de guerra. Garantia de empréstimos habitacionais, educação universitária subsidiada, formação vocacional e assim por diante. Isso transforma a sociedade americana, que passa a amar os militares dali para frente. O que era fundamental para o modelo que se seguiria, de invadir os outros países para levar a democracia. Foi assim que nasceu o tal complexo industrial militar e a corrida pelo domínio do global. E esse seria o fim do nosso vídeo se nenhum outro problema aparecesse para se resolver. Que problema era esse? A realidade? A dívida? A desigualdade social interna? Não. Os temidos comunistas. A União Soviética. Vai, arpia. Tá maluco? Respeita o moço. Ó, patente alta da aula é bigode grosso. Depois da Segunda Guerra, obviamente, você já sabe disso, os Estados Unidos passam a imprimir uma estratégia de contenção, porque viam a expansão da União Soviética nos outros países e se assustavam com o que estava acontecendo. Contenção aqui é uma palavra bonitinha para invadir outros países. Então vamos falar um pouquinho mais de Guerra Fria.
O presidente Roosevelt acreditava que o mundo precisava de uma organização internacional forte para evitar futuros conflitos, e essa organização precisava de uma liderança sólida. E, obviamente, a liderança sólida era ele mesmo. The victory in Europe and rejoicing all over the world is the greater because of the recollection of the triumphs of Nazi barbarism and its final overthrow. Então, Roosevelt reuniu representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da República da China e os chamou para Washington com medo das intenções soviéticas em relação à Europa. Os Estados Unidos e outras nações europeias criam a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, uma aliança militar entre os países destinadas a impedir que a União Soviética invadisse outros países. Ao criar instituições como essa, os Estados Unidos se comprometem a estar profundamente envolvido no problema do mundo, ou, em outras palavras, em levar a democracia americana à força. But really, it's all about one man, Donald Trump, or Daddy. The NATO chief cast him as a father figure while he was talking about Israel's war with Iran. And Daddy has to sometimes use strong language to get us off. Strong language. Every once in a while you have to use a certain word. Se, durante a Segunda Guerra Mundial, União Soviética e Estados Unidos foram aliados para derrotar os nazistas e a União Soviética imprimiu um papel muito importante na derrocada dos nazis, a partir de agora, os dois são inimigos mortais e cruéis até o fim dos tempos. Não havia jeito desses dois países conviverem enquanto aliados. Os Estados Unidos viam a expansão soviética na Europa Oriental e em outros lugares como uma ameaça direta à sua visão de mundo de comércio livre, que na verdade é mandando em todos os outros países. Foi assim que nasceu essa doutrina que, por décadas, justificou golpes, guerras, sabotagens e campanhas de desinformação, além de muitos McDonald's em países alheios. A CIA começa a operar como um órgão de Estado paralelo. Nas décadas de 50 e 60, ela realiza dezenas de operações clandestinas para garantir que governos simpáticos ao comunismo fossem substituídos por líderes alinhados à política de Washington, mesmo que isso significasse apoiar ditaduras violentas. Além dos conflitos diretos, os Estados Unidos também expandiram sua influência por meio de operações indiretas. No Vietnã, por exemplo, houve um aumento no uso de contratados para manter sistema de armas cada vez mais complexos no país, bem como o uso de empresas privadas de transporte aéreo, como a Air America, e empresas como a General Electric, que se beneficiavam enormemente da corrida armamentista. Ou seja, era levar a arma dos Estados Unidos para o resto do mundo. A produção aeroespacial também foi muito beneficiada e considerada essencial para a segurança nacional. Entre 62 e 70, a GE experimentou um crescimento dramático. As vendas foram 3,5 bilhões de dólares maiores nesses 10 anos. Entre 48 e 89, o período mais claro da Guerra Fria, o governo americano gastou mais de 10 trilhões de dólares com o exército. Grande parte desse dinheiro sendo absorvida pelas indústrias de defesa e de ramo aeroespacial. Foram muitos golpes aplicados pelos Estados Unidos. Na Nicarágua, os Contra devastaram o país, deixando milhares de mortos e um legado de destruição. No Brasil, a influência também era grande. E isso se espalhou em toda a América Latina. É o método Burger King e McDonald's de propaganda. Onde havia algo vermelho, os Estados Unidos iam atrás para ocupar. Na Ásia, além do Japão, passou a ter forte presença na Coreia do Sul, no Vietnã do Sul, e a CIA é amplamente responsável pela guerra do Irã, em 53, da Guatemala, em 54, na década de 70, nos golpes do Chile, da Argentina, do Paraguai e do Brasil, em 64, e todos aqueles em volta daquilo que se condicionou chamar Operação Condor, estabelecer base de máquina de propaganda numa sistemática infiltração do governo americano nesses países, patrocinando ditaduras, fornecendo insumos, cultura e tudo aquilo que precisasse para gerar a paranoia anticomunista. Por exemplo, em 79, o mundo já havia descoberto o petróleo nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Iraque. Desses países, só o Iraque estava em forte oposição ao Irã e viu a ascensão de um líder chamado Saddam Hussein.
homem que iniciou uma guerra devastadora entre Iraque e Irã. E adivinhe quem é que patrocinou Saddam Hussein? O Nosferatu! Os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos apoiou o Irã na destruição do Iraque. Depois, com a subida de Saddam Hussein ao poder, os Estados Unidos passaram a vender armas e financiar o Iraque para derrotar o Irã, que outrora ele mesmo tinha apoiado. E como estamos falando dos anos 80, você sabe o que vai acontecer com Saddam Hussein depois de um tempo. Se outrora amigo dos Estados Unidos, logo depois, inimigo mortal norte-americano. No Afeganistão, a chamada Operação Ciclone foi o nome em código do programa que financiou, a partir da CIA, os chamados Mujahideen, para que vencessem na guerra contra os soviéticos. Esse movimento, mais tarde, contribuiu para a ascensão do Talibã e da Al-Qaeda, que depois vão virar inimigos dos Estados Unidos. Tá começando a perceber o padrão? O que acontece em todas essas invasões? Todos os lados da guerra são sempre abastecidos com arma dos Estados Unidos. Pessoas morriam dos dois lados, propriedades eram destruídas dos dois lados, as economias colapsavam dos dois lados, mas os Estados Unidos ganhavam grana independente do que acontecesse. Ao longo da Guerra Fria, os Estados Unidos não apenas se estabelecem como fabricante principal de conflitos, mas também moldam o mundo à sua imagem, vendendo a narrativa de que a única e verdadeira liberdade era ser financiado pelos Estados Unidos. Mas na prática, como diz Noam Chomsky, abre aspas, como mencionei, a Nicarágua se torna o segundo país mais pobre do hemisfério. Qual é o mais pobre? O Haiti, é claro, que também foi de longe a maior vítima das intervenções norte-americanas do século XX. E isso vai acontecer para todos os países que os Estados Unidos financiar. Eu poderia fazer aqui um vídeo apenas falando sobre os golpes, não explicando cada golpe, mas simplesmente listando e nomeando a quantidade de guerras e invasões do período. E em nenhum desses lugares o país se deu bem depois da intervenção norte-americana. Se a Guerra Fria durou 42 anos, durante esse período a CIA realizou pelo menos 22 golpes de Estados patrocinados ou apoiados e mais de 40 intervenções militares diretas ou indiretas ou operações de combate. Ou seja, numa média aí, dá uma unidade de uma intervenção de golpe por ano, que refletiam essa democracia americana em contenção, que a desculpa era frear a expansão do comunismo, mas que na prática servia para fazer caixa para os norte-americanos. O preço da liberdade é a eterna vigilância, frase atribuída a Thomas Jefferson, mas que soa bem mais sinistra quando você pensa pelo lado da invasão e da guerra, não é? Esse é o poder do fantasma do comunismo. Onde não há inimigos, os Estados Unidos fabrica. Mas isso até a queda do Muro de Berlim, certo? Depois do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham mais nenhum inimigo, certo? Errado. Os Estados Unidos não apenas lutam as guerras, eles fabricam as guerras. As guerras são investimento e as alianças, portanto, não são estratégicas, são mercado. E se são mercado, precisam de expansão. E enquanto, na década de 90, o mundo acreditava que a queda do muro levaria ao fim da história, os Estados Unidos só estavam se preparando para iniciar uma nova fase de controle. Capítulo: O Coração do Império. Daqui para frente é só para trás. Com o colapso da União Soviética em 91, parecia que os Estados Unidos haviam alcançado uma hegemonia global definitiva. A Guerra Fria terminou com o capitalismo vencedor e triunfante e o mundo assistindo à consolidação do poder americano como principal protagonista de todas as narrativas globais. E depois da queda do muro, os Estados Unidos poderiam ter se retirado desse sistema, rompendo laços com os seus aliados e reduzindo o tamanho de seus exércitos. E não foi isso que aconteceu. O presidente George Bush, e agora eu tô falando do Bush pai, não do Bush filho, até chegou a declarar o início de uma nova ordem mundial sob a liderança americana. Mas é claro que ele não deixou de criar inimigos. Durante os anos 90 e o começo dos anos 2000, o que ele fez foi ao contrário. Porque agora, sem o fantasma do comunismo, havia outro inimigo a se perseguir. O inimigo era aquele que controlava o petróleo. Petróleo, petróleo, petróleo e mais petróleo. Como, por exemplo, na Guerra do Golfo. Have you heard this report? Tracy, I have heard that report. I think the optimistic report, and again, we don't have final confirmation, is that we probably destroyed the missiles, their nuclear power capacity,
their chemical power capacity, and for all practical purposes, cripple their Air Force. I think that's pretty clear at this point. Senator. As the Israel-Iran conflict extends into its second week, the two sides exchanged fresh strikes overnight Friday into Saturday. Israel targeted Iran's largest nuclear research complex, according to an Iranian official, while Israel said it killed two commanders of an elite branch of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Onde a coalizão, liderada pelos Estados Unidos, expulsou Saddam Hussein do Kuwait em 91. Uma guerra curta, mas devastadora, com cerca de 20 a 26 mil militares iraquianos mortos, além dos milhares de feridos. Durante os anos 90, a Turquia intensificou sua guerra contra a minoria curda no sudeste do país, acusando o partido PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, de terrorismo. E aí vale lembrar que de 84 até o final dos anos 90, 80% das armas usadas pela Turquia vinham dos Estados Unidos. Essa ajuda não era material apenas, era técnica, com treinamento militar fornecido pelos Estados Unidos. Hoje, em 2024, os curdos sírios são apoiados pelos Estados Unidos para tomarem o controle das cidades. Então, quem é que realmente ganha nos conflitos? Sempre as empreiteiras americanas, as armas americanas, os serviços dos Estados Unidos. E sempre, quando um conflito acaba, vem outro. Em 97, quando os Estados Unidos fornecem assistência militar à Turquia, na Colômbia, o pretexto era a guerra às drogas. Mas o objetivo era eliminar a influência de movimentos socialistas e de trabalhadores. O Plano Colômbia, implementado no final dos anos 90, com apoio direto dos Estados Unidos, injetou bilhões e mais bilhões de dólares em ajuda militar sob a justificativa de combater os cartéis. O que aconteceu como resultado? Traficantes cada vez mais fortes, guerrilhas cada vez mais fortes, um programa que fortaleceu paramilitares de extrema-direita, reprimiu comunidades camponesas e contribuiu para a militarização do território, transformando o país num laboratório de guerra híbrida até os dias de hoje. Esse conflito fez empresas americanas como a DynCorp lucrarem contratos bilionários para treinar tropas e operar tecnologias de vigilância. Mesmo roteiro de sempre. Discurso de estabilidade, de segurança e depois concessões econômicas e controle de recursos para depois dominar o país e os Estados Unidos fazer de refém aquele país que ele outrora apoiou. A verdade é que os Estados Unidos não precisam vencer os conflitos. Eles só precisam que os conflitos continuem. A lógica de guerra permanente não é um efeito colateral, é o efeito central do modelo dos Estados Unidos. Quando a Segunda Guerra acabou, veio o fantasma do comunismo. Quando o comunismo acabou, veio o fantasma do terrorismo. Depois o problema foi a imigração. E depois, finalmente, agora o problema é a China. A financiarização da guerra não é, portanto, um processo apenas econômico, mas central como um projeto de poder. As guerras são investimentos para os Estados Unidos. E nas piores violências, o máximo investimento. Essa financiarização é aquilo que Naomi Klein vai chamar de doutrina de choque. Uma ideia de que as crises, sejam guerras, desastres naturais ou colapsos econômicos, são oportunidades perfeitas para implementar agendas radicais, liberais, de economia e controle social. E quem melhor do que os Estados Unidos para dominar uma lógica de medo que ele mesmo criou por tanto tempo? Depois da intervenção, veio o pacote de reconstrução, privatização, abertura de mercado, venda de infraestrutura nacional e empresas estrangeiras. O que parece ajuda humanitária, na verdade, é engenharia de geração de dependência. As bombas primeiro, contratos depois. Choques não como exceção, mas como estratégia. O primeiro presidente baby boomer, nascido depois da guerra, Bill Clinton, também teve uma guerra para chamar de sua. Apesar desse cargo de ter sido o primeiro presidente não vivo durante a Segunda Guerra Mundial, Bill Clinton também precisou fazer guerra. A chamada doutrina Clinton foi utilizada para justificar o envolvimento americano nas guerras iugoslavas. Clinton fez o país experimentar uma combinação de neoliberalismo agressivo e uma política externa voltada para manter a hegemonia econômica militar. É uma regra, não falha. Por exemplo, em 20 de agosto de 1998, quando, depois de ter admitido publicamente que teve uma relação não apropriada com a secretária Monica Lewinsky, It was 22 to 24-year-old
young woman's love. Yes. So, I mean, but I think probably everybody can relate to this, that the way we see love evolves with every relationship we have. I see it as something different. But yes, that's what I felt was like, I think there was some limerence there and all sorts of other things, but that's how I saw it then. And I think, it was also an abuse of power. E! News has reached out to Clinton's reps for Clinton ordenou ataques contra o Sudão e o Afeganistão, atingindo inclusive uma fábrica de medicamentos, que até hoje se discute se tinha ou não tinha ligação com o terrorismo. Ou seja, logo depois de um vexame, um escândalo que o presidente passava, ele decidiu dar uma coletiva de imprensa para falar de guerra. Ao lado de Yasser Arafat, o líder da OLP, Bill Clinton vestia um figurino de estadista. Tentava se desviar do seu escândalo matrimonial, fazendo mais guerra. Alguns meses depois, em setembro, no mesmo dia que o país via o vídeo do depoimento de Clinton fugindo do seu escândalo sexual, ele tentou, de novo, se converter como responsável pelo acordo final de paz no Oriente Médio. Mas Benjamin Netanyahu, sim, que já estava no poder, não o ajudou. As negociações travaram e a ambição de Clinton de sair como presidente da paz naufragou sob o cinismo diplomático. O time era tão suspeito que até senadores americanos chegaram a questionar as razões do presidente para a guerra naquele momento que ele enfrentava um escândalo. Foi a melhor coisa que poderia acontecer para Clinton. Por causa do escândalo que os deputados geraram, questionando do porquê ele estava fazendo aquela guerra, ele acabou ganhando vários dias para fugir da questão do impeachment e ficar discutindo essa questão da guerra naquele momento. Depois, se esforçou mais uma vez para tentar conciliar Arafat e Netanyahu e resolveu apelar para o seu recurso mais seguro: guerra. Punir o sempre disponível vilão Saddam Hussein. Ordenou ataques aéreos contra o Iraque em nome do desarmamento, mas sob o eco evidente das suas crises domésticas. O moralismo da política interna era compensado pela moralidade da política externa. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava um inimigo tão específico quanto os comunistas. Chegou então a presidência de George W. Bush, agora não o pai, mas o filho, que começou em 2001 e simbolizou a transição do pragmatismo de Clinton para um imperialismo abertamente agressivo, em grande parte impulsionado pelo setor energético, via petróleo. We have a square building and a rectangle building to the northwest. And on the big square building, there's a square rectangular holding pond next to it. Do you see that? Yes, just west of it. Conhecido por sua ligação com a indústria do petróleo, viu nos conflitos do Oriente Médio não apenas uma ameaça à segurança americana, mas uma oportunidade de fortalecer o controle sobre uma das regiões mais ricas de recursos naturais do mundo. Mas não conseguia avançar o seu domínio sem que um evento de escala monumental acontecesse para que ele pudesse criar esse inimigo, algo que transformasse de vez o medo em política de Estado. E ele veio também de um antigo aliado dos Estados Unidos e treinado pelos Estados Unidos, Osama Bin Laden, e o 11 de setembro de 2001. Now if you go directly west about É o início da doutrina Bush de guerra, ou a retórica da guerra ao terror. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, a administração Bush declarou guerra não apenas aos perpetradores do ataque, mas a um conceito inteiro: terrorismo. Essa guerra não tinha um inimigo específico, não se limitava apenas a uma geografia definida, a um país definido, a um modelo definido e, sobretudo, não tinha prazo para terminar. Ela se torna, então, o pretexto perfeito para a escalada das intervenções globais americanas. Os terroristas estavam em todos os lugares. Logo de primeira, a organização Al-Qaeda foi responsabilizada pelos ataques aos Estados Unidos. A base da Al-Qaeda estava sediada no Afeganistão, onde se encontrava o principal líder, o milionário de origem saudita, Osama Bin Laden. Então, o Afeganistão passou a ser o primeiro alvo sob a justificativa de abrigar a Al-Qaeda, mas rapidamente se tornou claro que o foco não era só desmantelar a Al-Qaeda.
A guerra no Iraque foi baseada em acusações falsas de armas de destruição em massa e revelava os interesses do petróleo que o governo Bush tinha. A chamada Guerra ao Terror significou uma mobilização em diferentes planos: ideológico, político, militar e de inteligência. Isso, na vida prática do cidadão de todo mundo, é o início de uma paranoia institucionalizada. De uma hora para outra, aeroportos se transformaram em zonas de suspeita permanente. Escaneamento corporal, remoção de sapatos, limite de líquidos em bagagens e interrogatórios aleatórios tornam-se parte do cotidiano, sempre com a promessa de que aquilo era para sua segurança. Ao mesmo tempo, o USA Patriotic Act, sancionado poucos dias depois após o 11 de setembro, ampliou como nunca os poderes de vigilância do governo. O nome, tão patriótico quanto genérico, disfarçava, na verdade, um pacote legislativo que legalizava, por exemplo, espionagem de cidadãos americanos, espionagem domésticas, escutas de telefone sem mandado de justiça e a vigilância de cidadãos comuns sob o pretexto da segurança nacional. O medo era instrumentalizado para consolidar esse estado de segurança. E para ter essa segurança, só tem segurança quem exige segurança e que, portanto, está em medo, em fragilidade, o que gera detrimento das liberdades civis dos próprios cidadãos dos Estados Unidos. Michael Ratner descreveu a guerra ao terror como uma operação Condor em escala global, referindo-se às práticas de repressão da América Latina que falamos há alguns minutos. Ratner é o advogado que criou a Organização de Defesa aos Direitos Humanos, sediada na cidade de Nova York, e que conseguiu fazer algumas denúncias importantes, como, por exemplo, a violação de direitos e o uso de tortura em prisões como Guantánamo. A partir de então, direitos humanos são suspensos e o inimigo deixa de ser uma nação para se tornar essa figura amorfa de o terrorista. Esse conceito flexível que cabe em qualquer um que se opõe aos Estados Unidos. Um sistema de tortura em massa é criado, prisões clandestinas em países pelo mundo todo, como Romênia, Polônia, Tailândia, Lituânia, Afeganistão, são patrocinados pelos Estados Unidos. Isso inclui captura arbitrária de pessoas, tortura sistemática, encarceramento definido, prisões muitas vezes sem julgamentos ou com julgamentos realizados apenas em tribunais militares. Enfim, Bush resumiu sua doutrina numa entrevista pública que virou histórica. Diz ele: quem não está conosco está contra nós e a favor deles. Isso serviu para dividir o mundo e justificar novas intervenções. E quem eram eles? Bush responde: o chamado Eixo do Mal. Sim, o nome oficial era Eixo do Mal, como um filme que apenas Hollywood conseguiria reproduzir. Como a criação de inimigos é muito necessária para a perpetuação das guerras, eles são todos aqueles que são hostis ou adversários dos Estados Unidos. Isso é o suficiente para ser chamado de terrorista e de possuir armas de destruição em massa. Bush nomeou 3 países como membros do Eixo do Mal: o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. E a escolha, obviamente, não foi aleatória, mas estrategicamente pensada para consolidar a narrativa americana de um mundo do bem contra o mal. O Irã, rico em petróleo e com posição estratégica no Oriente Médio, passa a ser visto como a ameaça maior por suas ambições, teoricamente, nucleares, quanto por sua influência na região. A Coreia do Norte também é tratada como um estado pária, porque é um regime isolado que tinha programa nuclear e que era comunista e relembrava todo o passado comunista de paranoia que os Estados Unidos tinham, e o Iraque pela necessidade dos Estados Unidos de invadir aquele país por causa do petróleo. Esse termo também evoca uma comparação histórica direta com o eixo da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, criando um paralelo da luta contra o nazismo como novo combate ao terrorismo. Então veja, 13 anos depois, em 2023, o mundo é novamente surpreendido quando os Estados Unidos, sob o comando de George Bush Filho, invadem o Iraque, sob a justificativa de que Saddam Hussein certamente teria armas de destruição em massa. As alegações falsas só deixaram mais expostos o que o mundo todo já praticamente sabia. Os Estados Unidos fazem de tudo pelo petróleo.
A guerra ao terror foi, na prática, uma política de controle global com múltiplas frentes. Sob as ordens do presidente Bush, as forças de coalizão começam a atacar os alvos selecionados de importância militar para minar a capacidade de Saddam Hussein de travar uma guerra. Isso foi chamado de Operação de Liberdade ao Iraque. Quase 3 semanas após o início da guerra, as forças dos Estados Unidos chegam ao centro de Bagdá e o regime é trocado de forças e os Estados Unidos passam a dominar a região. A pergunta aqui é, o Irã e o Iraque já estavam em crise e já não era mais uma ameaça para os Estados Unidos, pois ambos estavam longe de se tornarem potências do petróleo. Então, por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? A resposta está no aumento global da demanda do petróleo após 1999, especialmente devido ao consumo extraordinário de países como China e Índia. Como os preços do petróleo começaram a subir drasticamente, passando de $21,99 para $50 em 2002, era preciso fazer alguma coisa para garantir as maiores reservas de petróleo do mundo, que estavam no Iraque. Após a invasão, Saddam Hussein foi enforcado, a indústria do petróleo iraquiana foi privatizada e, adivinhe, empresas como a Exxon e a Chevron estabeleceram suas bases no Iraque. E agora são elas que extraem bilhões de dólares em petróleo até hoje. Outra coisa interessante também é que não havia terrorismo no Iraque antes da invasão americana. Foi após a ocupação que o país se tornou um dos principais alvos de atentados de vários lugares do mundo. E o mundo se mantém intacto. O sistema global de alianças e instituições, criado para manter a paz durante a Guerra Fria, se torna permanente, assim como os compromissos americanos com a Europa e assim por diante. E veja, isso tudo que eu estou falando já estava sendo alertado por Noam Chomsky lá em 2001, poucos meses depois do ataque, dizia o Chomsky. Abre aspas. Para não falar, é claro, do apoio norte-americano à ocupação militar israelense, que é implacável, brutal e já entrou no seu 35º ano. Os Estados Unidos forneceram e continuam fornecendo a esmagadora maioria da ajuda militar, econômica e diplomática do Estado de Israel. Os Estados Unidos sabe disso e continua. Veja, hoje é 2025 e estamos no mesmo assunto, na mesma página, nas mesmas brigas do financiamento de Israel para a destruição da Palestina. E estamos sob a mesma hegemonia da mesma máquina funcionando. De acordo com um estudo da Universidade de Brown, 8 trilhões foram gastos com guerras e conflitos pós 11 de setembro. E o mercado de ações cresceu em 58%. A guerra ao terror, segundo dados, chegou a deslocar cerca de 38 milhões de pessoas de suas casas, o segundo maior número de deslocamentos forçados de qualquer conflito desde o começo do século XX, e causou, direta ou indiretamente, cerca de 4,5 milhões de mortos, a maioria civis que nada tinham a ver com o conflito no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, nas Filipinas, no Paquistão, na Somália, na Síria e no Iêmen. Chomsky então conclui, é o próprio Estados Unidos que pratica terrorismo em escala internacional. Por isso, veja, não tem escolha. Todo presidente americano faz guerra. Não importa se democrata ou republicano. É só bomba diretamente ou bomba um pouco mais enfeitada. A administração Obama, por exemplo, que é conhecida por ganhar um prêmio Nobel da Paz, algo bizarro que aconteceu pouquíssimos meses depois do Obama ampliar o uso de drones em guerras para bombardear civis, gastou cerca de 1,5 trilhão de dólares em operação militar no Iraque e no Afeganistão. Enquanto Obama discursava sobre a esperança, mudança, yes we can, os drones levavam mensagens um pouco menos pacíficas para o Oriente Médio, quase poético. Ganha o Nobel da Paz e logo em seguida redefine o que paz significa. Yes, we can. We can be mulher e metralhar as pessoas. We can be negro e jogar drones por aí. We can do whatever we want unless we continue the war. Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês estão falando merda sem legenda? Oh yeah! Oh yeah! Isso é o governo Obama. Isso porque o sistema de lucro, a economia americana, está baseada na guerra permanente. Não importa o custo humano, enquanto o lucro for garantido, o ciclo vai continuar. Se o petróleo não for mais a questão, pode ter certeza que haverá uma outra logo bem em breve.
Se parar a máquina de guerra, o sistema dos Estados Unidos quebra. Agora me responde essa pergunta. Quem foi que financiou a Al-Qaeda? Quem foi que financiou o Afeganistão? Onde é que foi que Osama Bin Laden foi treinado? Quem é que foi que financiou a Ucrânia? Não precisa de conspiração nenhuma para criticar os Estados Unidos. É só olhar para a história. A maioria das redes mais violentas do mundo, contra a qual os Estados Unidos supostamente lutam, foram em algum momento financiadas pelas ações do próprio Estados Unidos. É como se eles investissem na criação do inimigo para poder ter contra quem lutar depois. É assim que essa máquina funciona. É assim que esse império foi formado. E é assim que ele se mantém. Guerra nunca foi e nunca será sobre território, sobre poder ou apenas sobre ideologia e muito menos sobre paz. Guerra é sobre dinheiro. Olha para esse gráfico aqui. Ele compara os gastos militares de país para país. E o orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que todos os orçamentos somados dos 9 maiores gastadores do mundo em guerra. Os Estados Unidos sozinhos gastaram ano passado mais de 1,4 trilhão de dólares. É isso. Soma China, Rússia, Índia, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul, juntos, não dão o gasto dos Estados Unidos. A própria guerra da Ucrânia agora está dando lucros trilhardários para a economia americana. A General Dynamics vendeu um equivalente a 238 bilhões de dólares em equipamentos militares desde o começo da guerra. Agora, como é que os Estados Unidos conseguem fazer tudo isso e os seus cidadãos não se revoltarem? E ter pessoas que amam os Estados Unidos? Isso só é feito com muito anestésico. Até aqui a gente narrou o episódio 1 dizendo assim, os Estados Unidos queria fazer isso e foi lá e fez. Que essa é a narrativa que o próprio Estados Unidos quer vender de si. Mas a coisa não é tão simples assim. Até porque não é tão fácil e simples construir um inimigo. É preciso de um aparato e um complexo gigante para a construção de inimigos. Essa é a máquina de propaganda dos Estados Unidos. Não dá para simplesmente sair invadindo países e causando destruição sem gerar uma onda de revolta. Afinal de contas, como é que você vai convencer as pessoas de que enviar jovens para morrer em terras distantes, destruir economias inteiras e financiar ditaduras é uma ideia sensata? Resposta curta, você não convence. Você anestesia. O maior inimigo dos Estados Unidos, na verdade, seria a opinião pública. Não é o agricultor do interior da Índia ou um estudante universitário do Brasil. Estou falando dos banqueiros, dos políticos, dos jornalistas, pessoas de grandes corporações como o jornal The Wall Street Journal, que já se mostraram que quando se posicionam contra a guerra, impactam muito a opinião pública. Porque são essas as pessoas que moldam a narrativa de mundo. São elas que dizem ao planeta o que é terrorismo, quem é o inimigo e quem contra quem vale a pena lutar. Portanto, ao invés de criar apenas o complexo industrial de guerra, é preciso mais. E se a gente investisse também pesado no convencimento das pessoas? E se a gente começasse, por exemplo, a mexer nos desejos sociais? Mexer nas vontades das pessoas? É preciso para isso, então, criar um intenso complexo industrial de propaganda. Ou, sob um outro nome, mas esse nome seria completamente invasivo se fosse vendido com esse título, né? Então que tal Hollywood? Para silenciar, é preciso mais que força bruta. É necessário algo mais sutil. A cultura pop, o cinema, a arte, a vontade das pessoas no seu mais subjetivo. E aí, chegamos no nosso episódio 2. A partir de agora, falaremos sobre a cultura pop e a influência do cinema na mente das pessoas e como ela é fundamental e importante para manter os Estados Unidos fazerem guerras. Vamos falar do papel da CIA no cinema americano, vamos falar do papel do cinema durante as guerras e depois durante a Guerra Fria, e vamos falar como é que o cinema, a cultura pop funciona nos dias de hoje, que cada um de nós é um tipo de mídia. Então já fica por aí, já faz seu balde de pipoca, que semana que vem tem mais para falar de cinema, para falar de arma, para falar de destruição indireta. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixe aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no nosso canal se não é inscrito e, se puder, participa do nosso Catarse, ou ao menos faça um Pix de qualquer valor. Nós estamos fazendo lives mensais só com apoiadores, que a gente consegue trabalhar mais a fundo os vídeos do canal. Oi, Amanda. Oi, Fernando. E isso tem sido muito legal de fazer. Eu espero que você possa participar conosco. Saiba que é isso que nos mantém existindo aqui, com a coragem de poder falar o que nós falamos, sem medo de não ser prejudicado pelo algoritmo. É nóis e
See you later, buddy. Enquanto se projetava. Se você achar que pode ser Ô, sério, Siri. me peça no... Que sério, Se que você sério. achar que pode ser sério. É sério, mas... Mas a indústria é americana, é sério por causa de você, Siri. A mulher tá caindo, é isso. O império tá caindo. Deus te ouça.